sei que eu tava sumida e que eu tinha falado que eu ia gravar um vídeo por semana e não cumpri nada disso. Mas o principal, o importante é que não parei de ler. Li vários livros desde o último vídeo até agora. E a verdade é que li muitos, gostei de muitos, mas tiveram 2 livros em especial que me fizeram vontade de vir aqui gravar pra comentar sobre eles. E o primeiro deles que me deu essa vontade louca de vir comentar e recomendar a leitura foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, acho que é assim que pronuncia, da Intrínseca. E, na verdade, ninguém me recomendou esse livro, o título me chamou muita atenção e acho que eu vi no Scooby alguém que eu seguia que leu o livro e aí eu vi a movimentação, né, o acompanhamento da leitura, me chamou a atenção, li a sinopse, tá, vou ler esse livro. E, gente, que livro! Livro lindo, maravilhoso, tem de tudo um pouco. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler livros de romance e livros que tenham suspense e mistério, coisas que a gente fica tentando descobrir o que tá acontecendo. E eu também gosto de ler fantasia e tudo mais, mas assim, falando já de um ambiente que seja mais do nosso dia a dia, que não seja fantasioso. Então eu gosto de ler livros com suspense, livros de romance, principalmente. E esse livro tem isso e ainda tem um terceiro elemento que eu gosto também, que é uma análise da sociedade, uma crítica à sociedade, por assim dizer, ainda que não seja uma crítica direta. Então, Um Lugar Bem Longe Daqui, a protagonista... Ah, sim, eu li no Kindle, só que eu gostei tanto do livro que eu comprei o livro físico pra dar de presente no Natal pra uma amiga minha. Espero que ela goste. Ela ainda não sabe. E outro detalhe que eu preciso contar sobre minha leitura desse livro é que eu virei à noite lendo esse livro. Eu li em um dia, tipo, eu comecei, sei lá, 7 horas da noite e terminei 4 horas da manhã. E ainda tinha que trabalhar no dia seguinte, de manhã. Mas valeu muito a pena, valeu a pena o sacrifício. Tinha tempo até que eu não fazia isso. E eu... Ai, gente, eu amei esse livro, eu favoritei, inclusive. Eu tenho uma resenha dele lá no Scooby, como no início do vídeo tem, aí me acompanhe lá, leitora assídua, Daniela Esquitinho, lembrando que é o meu nome, me acompanhe lá, porque geralmente eu coloco algumas resenhas lá muito antes de gravar vídeo. Geralmente só realmente eu tenho muita vontade de gravar um vídeo que eu venho aqui, e aqui estou. E vou comentar rapidamente com vocês e dizer por que eu favoritei esse livro, por que vocês têm que ler esse livro, que é muito bom. A protagonista desse livro é a Kia, é conhecida na cidade dela como a Menina Lobo. E qual é a história de Kia e por que eu falei que esse livro traz muito da realidade da sociedade no Ecrua? Porque Kia é uma menina que mora com a família dela. Eu não sei nem muito bem como descrever, porque é numa área bem afastada da cidade, digamos assim. E não é capital nem nada disso, é uma cidade do interior. E ela mora numa área de manguezal, matagal, né, de mangue, enfim, relativamente perto da cidade. Relativamente perto porque dá pra ela ir andando, só que demora horas pra ela chegar andando. E como eu falei, ela mora nessa cabana, nessa pseudo-casa, nessa área de mangue, que é uma área realmente assim afastada da cidade, que as pessoas são muito pobres. Então a realidade da família dela é de uma família muito pobre, paupérrima mesmo. E aí o que acontece? Além disso, o pai dela bebe muito, né? E bate na mãe dela, bate nos irmãos dela. Eu não me lembro exatamente quantos irmãos são agora, mas tem a Kia, que é a menorzinha de todas, e o livro começa com ela bem pequenininha, acho que com 6 anos de idade. Aí tem o irmão dela, de idade mais próxima, que é o Tate, que é dos irmãos, assim, mais importante, digamos assim. E depois acho que ela tem mais 2 ou 3 irmãos. E aí, enfim, o que acontece, né? Como eu falei, então o pai dela bate na mãe dela, bate nos irmãos dela, tá sempre bêbado. E eles moram nessa pseudo-casa, né, no mangue, são bem pobres. Ficam literalmente contando centavos pra conseguir ir na cidade, comprar alguma coisa pra comer. E tem, enfim, o que eles conseguem implantar, o que eles conseguem tirar ali de subsistência. E vão vivendo a vida mais ou menos assim. Só que aí chega um dado momento, spoiler, que a mãe da Kia abandona a família e vai embora. E ela era muito apegada a essa mãe, ela com 6 anos de idade sentiu muita falta da mãe. E aí, progressivamente, os irmãos vão deixando o lar.
Então, depois que a mãe vai embora, o irmão mais velho vai embora, depois a irmã mais velha, depois a outra irmã. De maneira que chega um dado momento que só sobra a Kia e o Tate, que, salvo engano, nesse momento aí devia ter uns 12 anos, 10 anos. Até que, sobrando eles dois e o pai chega bêbado num determinado dia em casa e espanca o Tate, e o Tate resolve ir embora também. A diferença do Tate para os outros irmãos, essa saída do Tate de casa para a diferença, né, em relação dos outros irmãos e da mãe. Aqui ela tinha uma relação muito boa com o Tate e o Tate é o único que vai se despedir dela. Nessa hora você fica puto, né? Você fica muito triste porque, tipo, é uma menina de 6 anos que vai ser largada num lar com um pai abusivo, alcoólatra, e que vai ser largada ali sem nenhuma assistência, sozinha mesmo, e a família toda tendo ido embora, e você acaba ficando com raiva do Tate. E esquece até o lugar dele de criança / pré-adolescente, enfim, que tá indo se jogar no mundo, né? Pra não ficar naquele lar tóxico, mais abusivo. Mas você fica com raiva porque todos foram embora, ele foi o último. E ele tá largando a irmãzinha dele também. Enfim, aí Tate vai embora e aqui ela praticamente se cria sozinha, porque o pai fica dias fora de casa, quando chega em casa é bêbado. Não tem cenas dele batendo nela, mas assim, abusando dela de maneira verbal, sabe? E aí, enfim, o livro vai contando esse crescimento dela e ela com 6 anos se torna a mulher da casa, passa a cozinhar pro pai e a tentar arranjar comida, enfim, quando o pai fica dias sem voltar, que não tem nenhum trocado pra dar pra ela, ela fica tentando se virar pra arranjar comida. E é a partir daí também que ela descobre que ela não pode ficar esperando o pai pra conseguir comida, os anos vão passando, né? Acho que ela já tá com uns 10 anos, quando ela percebe que não dá mais pra ficar esperando o pai. E aí ela descobre um jeito de conseguir trocar, ela pesca e consegue trocar os peixes que ela pesca por comida no bar do Pulinho, que acaba sendo um personagem importante. Pulinho e a mulher dele são conhecidos do pai dela e não sabem que ela mora, a priori, né? No início não sabem que ela tá morando sozinha, que o pai some no mundo. Acha que a família dela tá lá e tal, com ela ainda. Mas aí, enfim, ela acaba se tornando próxima de Pulinho, da esposa dele. E Pulinho, ele tem como se fosse um posto de combustível, só que não é pra carro, é pra lanchas no riozinho que tem entre o mangue e a cidade. Pulinho e a esposa são negros numa cidade de interior dos Estados Unidos, né, na Carolina do Norte, que era composta por brancos. Então já tem aí também, através de Pulinho, a esposa, um pouco, né, da reflexão mesmo, para fazer você refletir sobre a sociedade, a divisão da sociedade entre negros e brancos, tá? Mas agora focando em Kia. Eu falei que Kia era uma menina de 6 anos que morava nessa cidade afastada, ou nessa mangue afastado, paupérrima, foi abandonada pela família inteira, largada com o pai abusivo alcoólatra, que esse pai some por dias e ela aprende a se virar e o livro vai passando. E aí o que acontece? Em dado momento da história, quando Kia, sei lá, tá com... a primeira vez que ela vê esse personagem, eu acabei de me esquecer o nome dele agora. Será que eu confundi o nome dele com o do irmão dela? Enfim, o personagem que acaba sendo o amor dela, né? Que vai se desenvolver esse romance da Kia. Acho que ela tem uns 10 anos quando ela vê ele pela primeira vez. E ele é tipo uns 3, 4 anos mais velho que ela. E aí ele ajuda ela no momento que ela tá conduzindo o barquinho do pai, a lancha do pai, e se perde. E aí ele auxilia ela nisso. E ele era amigo do irmão dela. Desse último, né, Tate, que saiu e largou a irmã e tal. E aí o que acontece? Quando a Kia vai ficando mais velha, ela reencontra esse Tate. Ela reencontra esse cara. Que ela acaba desenvolvendo um romance. Pra encurtar a história, ele tá sempre presenteando a Kia com penas de pássaros, porque ela adora colecionar penas de pássaro. E aí eu preciso dar uma pausa para contar sobre isso. Kia é conhecida na cidade, pelos brancos, como a menina lobo. E assim, desde criança cria-se uma lenda na Kia, que ela é selvagem, que ela não sabe falar, né? E eu esqueci até de contar que teve um episódio bem característico, porque assim, quando se descobre que o pai dela, que a família toda foi embora e tudo mais, o conselho tutelar vai na casa da Kia
pega ela pra que ela seja, pra que ela aliás, acho que nem tinham descoberto ainda que a família tinha ido embora, mas enfim, queriam obrigá-la a ir pra escola. E ela chega a ir, só que lá ela é colocada na sala das pessoas da idade dela, mas ela nunca foi pra escola antes, então ela acaba sofrendo bullying naquele dia que deixa ela tão traumatizada que ela não volta. E aí, por conta desse episódio, é que se reforça esse estereótipo de que ela é a menina lobo, de que ela é selvagem, de que ela não sabe nem falar, porque ela não sabia ler. Ela foi pra escola sem sapato. Então ela sofria bullying desde já e foi criando essa lenda da menina lobo, da menina lobo. A partir do momento que ela vai se desenvolvendo, que ela vai crescendo, que ela entra na puberdade, que ela se torna uma menina mulher, digamos assim, aí os meninos da cidade agora querem fazer tipo o jogo deles, o que eles querem é saber quem vai tirar a virgindade da menina lobo. E aí é nesse contexto que ela volta a ter um contato com esse rapaz, que não tinha esse interesse com ela. Mas digamos que desde a primeira vez que ele a viu, quando ela tinha 10 anos, e ele também era criança, adolescente, digamos assim, que rolou ali uma química, meio amizade, meio sentimento, de quando a gente é criança e, enfim, não tem desenvolvimento para essas coisas, né? Mas rolou uma coisa diferenciada. E aí, enfim, eles se aproximam com essa coisa. Ele deixava um presente para ela, aquela pena de um pássaro, e sumia. E ela, a priori, não sabia quem era que estava deixando esses presentes para ela. E aí eles, enfim, ela descobre que é ele, lembra dele, e ela fica muito contente. Eles vão ficando amigos, ele ensina ela a ler. Eles começam a namorar e ficam namorando, em que pese ele não tenha admitido nem pra cidade que tá namorando com ela, não que ele tivesse assim vergonha, mas enfim, ainda não tinha apresentado ela pra ninguém. Uma vez o pai dele comenta com ele, você vê que ele fica na defensiva, tipo assim, ela não é a menina lobo, ela não é a menina selvagem, eu ensinei ela a ler, enfim. Tenta aí defender o romance dele, só que o que acontece? A Kia, ela tem todo um conhecimento da área do mangue porque ela morou ali. Então, digamos assim, que é como se ela fosse uma cientista, uma bióloga, que não foi pra faculdade. E esse cara que ela gosta, que eles começam a namorar e que, enfim, começam a namorar e tem sentimento esse romance, quando chega... Ele acaba o ensino médio e aí ele consegue uma bolsa pra conseguir estudar numa universidade e ele vai ser biólogo. E aí ele fala pra ela que em que pese ele vai pra faculdade, ele vai todos os feriados vai voltar pra ver ela. Mas aí ele não consegue. E aí é um momento crucial do romance, porque você fica com raiva dele, porque ele não volta pra se despedir dela e nem pra terminar com ela, ele simplesmente some. Mas assim, no livro é descrito realmente como uma falta de coragem da parte dele, ou seja, eu não tô querendo dizer... Tipo assim, ele não era uma pessoa ruim, um homem ruim, um menino ruim, que enganou ela ou que não gostava dela, muito pelo contrário. Ele não teve coragem pra terminar o relacionamento. Mas enfim, uma merda. Aí ele sumiu e ela ficou largada. E nisso que ela ficou com muita raiva dele, não queria saber dele, e ele sumiu e foi pra faculdade. E aí um daqueles meninos que eu falei que ficavam naquele jogo de que ia tirar a virgindade da menina exótica, da menina selvagem, da menina lobo. E aí ele começa a encontrar com ela. No primeiro momento, ela se desvencilha porque ela se desiludiu e não quer saber de homem nenhum. Principalmente daquele que quando era criança ficava fazendo bullying com ela. E ela sabia muito bem como é que ela é conhecida na cidade, tal. Só que é a realidade de uma menina que viveu isolada. Porque quando ela já tá nessa idade, o pai já sumiu também, já abandonou ela. E aí, de repente, ela começa a ter a atenção desse menino, que eu não lembro o nome dele, que, ao contrário do que ela gostava, que teve um romance com ela, não presta, é mau caráter mesmo. E aí, ela acaba até, inclusive, perdendo a virgindade com esse cara. Ela não perdeu com o primeiro, que era extremamente respeitador com ela e queria respeitar o tempo dela. E ficava com drama na consciência, porque ele era mais velho que ela. Enfim. E aí, ela se envolve com esse menino da cidade, metido a rico, digamos assim. E eles acabam tendo um relacionamento baseado a sexo, que vai se prolongando no tempo. E ela acha que eles estão num relacionamento, que eles estão namorando, e fica esperando quando é que ele vai apresentar ela pra família dele, e ele está enrolando ela. E noivo de uma garota da cidade. E aí ela descobre que ele tá noivo de uma garota da cidade, eles terminam tudo, e ele não aceita esse término.
E aí, gente, o que acontece? Acontece um crime na cidade que esse garoto, esse rapaz, esse homem, que era o astro do futebol da escola, inclusive, da cidade, o queridinho da cidade, ele morre. Ó, ele é assassinado. E ele é assassinado na área do mangue. Então, aqui ela passa a ser a principal suspeita desse crime. E aí que fica o suspense do livro, porque você não sabe se foi aqui ou não. Eu, particularmente, não acreditava que fosse a Kia. Eu achava que eu tinha dois suspeitos. O carinha que ela gostava, que eu não tô lembrando o nome dele, que foi o primeiro amor e o único amor dela. Ou o Pulinho, porque eu te falei, né, que ela desenvolveu um relacionamento de ternura de família com o Pulinho, a esposa do Pulinho. E eu tinha esses suspeitos aí. Não acreditava que fosse a Kia. Eu não vou dar spoilers, não vou dizer se foi ela ou não. Não vou dizer se foi Pulinho, se foi o romance dela ou se foi qualquer outra pessoa. Não vou dar spoiler nenhum. Mas vocês têm que ler, porque o final é surpreendente. Você não imaginaria de jeito nenhum que foi aquilo que aconteceu, que foi assim que esse cara morreu. Mas, gente, então, eu acho que... Eu nem sei se eu consegui passar o quanto eu gostei desse livro, nesse vídeo que eu acabei de gravar. Mas eu super recomendo, é muito bom. Tem outras cenas muito interessantes no livro. Agora saibam que vai ter momentos que vocês vão parar e vai sentir dor na consciência pela sociedade que a gente vive. É um verdadeiro soco no estômago. E vocês vão ficar tristes também quando o primeiro... Porque eles têm química, ela e o personagem, o primeiro amor dela. É um casal muito bom, muito bonito. Você tem esperanças de que vai dar certo e ela não vai ser mais uma pessoa solitária. E aí ele some, né? Não teve coragem. Como eu falei, não é uma pessoa ruim, porém fez merda. E depois ele quer voltar com ela. E eu não vou dar mais spoiler também, não vou dizer como foi que terminou a vida deles, se eles ficaram juntos ou não. Mas assim, vale muito a pena ler esse livro pra você ver. E aí, que eu ia falar, que tem cenas que são marcantes. A Kia menstruando pela primeira vez, sem ter o apoio de ninguém, sem saber o que era aquilo, é muito marcante. E também quando ela sente cólica a primeira vez e ela tá com esse primeiro namoradinho que acaba tendo que ensina ela sobre ela aprende a ler com ele e depois ele faz várias tarefas, ensina biologia pra ela, então ela meio que descobre a menstruação e tudo com ele, tem aquele momento constrangedor, já que eles são namoradinhos, né? E a coisa da idade. Depois tem uma outra cena que é marcante também, que é mostrando como o Pulinho é tratado na cidade por ser negro, numa cidade branca. E, enfim, o racismo latente. E, obviamente, outras 50 mil cenas em que a Kia ela é tratada com preconceito pela sociedade. E eu tenho que dizer pra vocês que o livro acaba de uma maneira sensacional. E que de uma maneira que você nunca ia imaginar. Eu não quero dar spoiler, mas eu nem sei como é que dizer isso. Mas, assim, o jeito como a Kia é tratada, de selvagem, de menina lobo, se transforma no final do livro. Não vou dizer se pra melhor ou pra melhor, né? Ou pra pior. Muda totalmente. Não sei nem se a palavra certa seria transformar. É alterado completamente. E faz parte daquele desfecho que eu falei que é inacreditável, que ninguém ia pensar que seria dessa forma. Então é isso. Eu espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. Eu espero que essa minha amiga que eu vou presentear goste. Eu peço desculpa, mas eu sou muito ruim com o nome dos personagens. E é isso. Um beijinho pra vocês, até o próximo.